Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma data muito especial. O informativo do gabinete da vereadora Alessandra do Brumado tem o seu primeiro episódio no formato audiovisual. Isso significa que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no gabinete da vereadora. A partir de hoje, semanalmente, nós teremos episódios para contar de tudo que acontece e também para você saber sobre a vida da vereadora Alessandra do Brumado. Seja muito bem-vinda você também, Alessandra. E para começar, gostaria que você falasse um pouquinho da sua história como cidadã aqui de Brumadinho para quem está nos assistindo. Obrigado, John. É muito bom a gente estar aqui. Eu sempre fiz no meu mandato muito transparente, eu sempre trouxe informações para a população de tudo o que acontece. Às vezes não chega para todos, mas eu deixo registrado que a gente realmente tem um mandato transparente. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Oliveira, sou natural de Brumadinho, moro a vida toda aqui em Conselho de Itaguá. Tenho uma família muito simples, né? Minha família... a gente não tem políticos assim que tiveram mandatos e que de certa forma foi na urna e voltou. E assim, eu sou da família do meu pai, eu sou a primeira pessoa e da família da minha mãe teve José Pinto, que foi suplente como vereador. Mas assim, a gente sempre tem um dom na vida, e o meu dom desde criança eu aprendi a cuidar das pessoas. Começou com a minha avó paterna, que ficou cega, ficou numa cama, e a gente começou a ter esse revezamento para cuidar dela, né? E ela ensinava a gente a cozinhar. Eu com 6 anos eu colocava o banquinho ali para fazer um café, para fazer um arroz, e assim a gente foi, né, destacando, e a gente aprendeu daí aquele amor de cuidar. Eu tinha 6 anos de idade, então assim, na escola eu sempre tive um papel muito grande, sempre eu era chefe de turma, né? Às vezes assim eu nem queria, não, já colocava eu fazia bigode barata que vai agora. E assim fui indo, né? Formei em 2000 o ensino médio, passei no concurso na época do IBGE, aí saí do IBGE, tinha o comitê do Tunico da Bruma em 2000, ali no Candurri. Fui lá e falei, só já que eu tô desempregada mesmo, né? Eu vou lhe dar meu nome para trabalhar no comitê do Tunico da Bruma. Aí dei o meu nome num dia, outro dia me chamaram, eu comecei engajamento ali com eles, trabalhando no interior, com o pessoal, a Mônica Caram, o Vandeir, o saudoso Vandeir, que faleceu, e o Reginaldo, a turma, já colocou, eu já tive expediente de pegar a turma ali e falar, vamos fazer assim, fazer assim, fazer assim. E a gente foi, né, conduzindo, trabalhando, e o Tunico foi, né, eleito em 2000, eu participei na linha de frente da campanha. Em 2001 eu recebi um convite, né, da André Olinda, da Mônica, do Guto Caram, da Mônica, para trabalhar na prefeitura. Comecei a minha jornada, né, profissional na quadra. Naquela época eu comecei trabalhando, né, com serviços gerais, limpando banheiro, e com muita humildade, sabendo que era o início de tudo, né? E pouco tempo depois eu fui trabalhar na secretaria da Secretaria de Esportes, com a Mira, com o Guru. Depois eu fui para o Secretaria Municipal de Obras trabalhar com o Ibrahim, onde eu fiquei lá mais 7 anos e pouco. Deslanchei, na verdade, porque o Sr. Ibrahim era um cara que me ajudou muito, que passou muita confiança para mim. E lá dentro da Secretaria de Obras eu pude ajudar muita gente. Então, como eu lidava com todos os coveiros, com todo o pessoal da água, e eu sempre tive muita empatia de entender que uma comunidade distante precisava de água para sobrevivência, né? Que aquele coveiro que estava à disposição no final de semana precisava de um olhar diferenciado. E a gente foi lidando, as garis, eu sempre almoçava com as garis, no meu aniversário elas vieram aqui, chegaram um ônibus de garis. Então assim, isso foi crescendo, né, o meu nome. Aí chegou em 2005, criaram uma expectativa de eu ser candidata a vereadora, a Mary Mello me chamou. Eu achei que eu não estava preparada, que assim, não era para isso que eu estava trabalhando. Eu sempre fui muito engajada nas coisas da comunidade, futebol, na igreja. Então assim, mas eu não via aquilo como era para ser uma política. Tanto porque eu tinha uma resistência da minha família também, de achar que politicamente a gente, né, simples como a gente tinha o papel de votar. Então em 2004 eu consegui, através do Tunico da Bruma, o saudoso Tunico da Bruma, meu amigo, que eu conversei com ele e falei, Tunico, eu não tenho condição agora de ser candidata. Então, isso foi descartado. Aí a gente veio para a eleição de 2008, na qual eu trabalhava na Secretaria Municipal de Obras, e o candidato que eu apoiei foi o saudoso também Brandão, que perdeu as eleições. E nesse processo eu fui trabalhar
na Câmara, com o Leônidas, que na época era vereador, como assessora. E esses idas e vindas, né? O Leônidas ganhou o presidente da Câmara, eu virei diretora-geral da Câmara, e política transitória, né, o tempo todo. O Leônidas, que tinha um potencial na época de ser o candidato, o partido, de certa forma, conduziu para um outro lado, e ele, para não ser candidato na época contra o Neném da Asa, ele decidiu realmente não ser candidato. E nesse momento me convenceram que eu seria candidata. Eu estava passando um momento difícil na minha vida, onde que eu tinha um relacionamento de 12 anos com o Reinaldo, e todos sabem que ele veio a falecer. Eu estava um pouco perdida na vida, e naquele momento a gente traz pra gente aquele sentimento assim, olha, entre aspas, né, minha vida não está bem, né, eu realmente estou tentando juntar os caquinhos que sobraram para me recomeçar, mas eu não tenho o direito, naquele momento, de um projeto de tantos anos de se perder. Então eu decidi naquele momento aceitar, né, colocar o meu nome à disposição para ser uma candidata a vereadora, passando por cima de muitas coisas que eu realmente nunca pensei que ia passar. Foi uma dificuldade muito grande para mim convencer minha família. Naquele momento que eu lancei, a única pessoa da família que esteve ao meu lado, que me apoiou, que fez pra mim, eu acho que tudo, até a musiquinha ela fez, foi a Sueli também, que infelizmente Deus levou também, né? Minha prima, ela foi a única pessoa que bateu no peito e falou, olha, eu confio em você, vai ser candidato, o povo precisa de você. E assim, naquele momento eu ganhei aquela impulsão e falou assim, então vai, então eu vou ser candidata, mas não vou forçar barra com ninguém, não vou brigar com ninguém. Se for vontade, né, de Deus e do povo, eu vou ser vereadora. E assim foi, ganhei como a vereadora mais bem votada da cidade. Fiquei muito honrada por ser uma mulher, uma dificuldade imensa. Aí a gente fala assim, né? Aí tive outras perdas, porque o meu prefeito não ganhou, que eu apoiei. Tive momentos que eu fui impedida de entrar na prefeitura, que eu era vereadora por questões políticas, mas eu sempre levei isso com muito profissionalismo, sempre divergi muitas ideias, mas nunca fiquei com raiva de ninguém. A discussão era dentro do plenário, lá fora a gente saía, conversava, frequentava a casa, porque eu acho que política é assim. E assim foi, veio a eleição novamente, eu muito pressionada, eu decidi que eu também ia me afastar, né, porque não dava conta desse processo muito pesado. Mais uma vez entra a Sueli novamente, né, falou, olha, vai para a urna, se você abandonar agora a eleição, você vai se sentir mal, eu te conheço. Você vai se sentir como omissa, que você fez um trabalho bacana e realmente desistiu, né? Então eu pensei comigo, aí 2 dias depois ela veio a falecer. Em honra dela, falei, então eu vou candidatar de novo e vou ver o que vai dar. Então, pela minha surpresa também, não que eu não tenha trabalhado para isso, mas é porque assim, a política em Brumadinho, às vezes ela oscila muito. Nem sempre que ele trabalha, realmente eu tenho voto. Eu fui mais uma vez a mais bem votada da cidade, e muito grata, muito honrada com tudo. E a gente veio com um outro viés, né? O segundo mandato, e a gente trabalhando muito. Eu sempre tive muita vontade de tentar trazer para a população que a gente ainda pode ter esperança. E a gente veio trabalhando, tive muitas dificuldades nesse segundo para terceiro mandato. A política mudou muito, teve momentos assim, que foi muito diferente daquilo que eu já passei, porque teve questões que foram muito pessoais, foram não no sentido de competir, mas de destruir. E chegou aquele momento, então o que aconteceu? Eu candidatei para o terceiro mandato, ganhei novamente, e a gente vem, né, nesse terceiro mandato querendo trazer para a população o que eu sempre falo. Desistir, omissão não está no meu dicionário. Então, eu vou sempre estar buscando o meu melhor para tentar atender. Então, assim está a minha situação no município como vereadora, e a gente pretende, né, dar continuidade no trabalho com muita humildade, com muita empatia e tentando colocar no lugar do outro por todo momento. Então, é isso, né? Para quem não sabe, eu também sou psicóloga, né? Eu trabalho hoje numa escola do município, que é uma escola Maria Dutra, que é na Coab, e meio Coab. Tenho
2 irmãos, tenho ainda, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ter minha mãe, de ter meu pai, tenho meus animais que eu amo, e meus sobrinhos que eu não tenho filhos, mas eu considero eles como meus filhos, e a gente vive um processo de família muito bacana, onde que eu tenho o prazer de ser uma referência hoje na família, que as coisas que acontecem hoje normalmente vêm até a mim, porque assim, não é que a gente às vezes fala assim, a Alessandra vai resolver, porque assim, a gente já tem essa essência de o problema chegar e a gente pelo menos tentar resolver, pôr ele. Sensatez é o seguinte, chorar, ficar triste, ficar trancado no quarto não vai resolver. Então a gente tem que enxugar as lágrimas, limpar a poeira e falar, onde você caiu, você levanta. Limpa e levanta. E assim tem que ser. Bem, Alessandra, e além disso tudo, vários objetivos foram traçados e dificuldades também nesse período, né? Ser mulher na política a gente sabe que não é fácil, mas também tem um peso importante, que é trazer para perto não só as mulheres, não precisa ser mulher para apoiar uma mulher na política. Fala para nós como que é essa experiência sua, tem sido essa experiência aqui em Brumadinho, sendo mulher tão atuante na política da nossa cidade. Ô Jonathan, fui vereadora mais votada 2 mandatos. Por mais que você vai na urna, você está carimbada, você realmente foi eleito, você tem que provar a cada segundo, a cada minuto que você pode estar ali. Por quê? A política, ela já tem aquele viés machista, né? Que tudo é homem. Você tem que ver em todo cenário, a maioria de homem predomina. Eu acho que só Mário Campos que tem um quantitativo muito bom de mulher, hoje, né, como vereadora. Mas você vê aqui em Brumadinho, nós temos 2 vereadoras em 13. Então, olha para você ver como é difícil. E sempre, por exemplo, nós mulheres, a gente adquiriu o direito de poder votar muito depois dos homens. Então, assim, imagine você sentar ali e poder representar um homem que, na verdade, fala que lugar de mulher é na cozinha. Mas, na verdade, o lugar de mulher é onde que ela quiser. Então, eu fui presidente da Câmara, em 13 cadeiras, eu era a única mulher. Imagine o quanto que era o olhar de muitos deles, assim, por que ela está ali? Né? Posso fazer o melhor dos trabalhos, mas na verdade eu sempre tenho que estar correndo atrás. Eu nunca posso estar ao lado ou na frente. Então assim, na política, para a mulher, como em todas as funções, é muito difícil. Muito difícil, assim, eu posso falar que eu já joguei futebol, já fiz muitas das coisas assim, onde né, predomina o sexo masculino, mas na política é diferente. Olha que eu fui votada, né? Tipo assim, é uma coisa que difere de indicação, né? Porque um secretário é indicado. Não, eu fui votada e assim, legitimamente eleita como vereadora. E sofri demais, ainda sofro. Eu sei que assim, só está começando. E olha que eu tenho uma identidade muito forte, que eu aguento lidar com a crítica. Às vezes eu consigo, naquela discussão, dar 2 passinhos para trás, sabedoria. Porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, você desiste. Eu me sinto hoje muito orgulhosa de poder chegar hoje e falar assim, olha, eu permaneci, eu não desisti. Na verdade, tudo aquilo que era motivo para você desistir te deixou ainda mais forte, né, Alessandra? Com certeza. Bom, vamos falar agora, Alessandra, de um assunto super importante. Brumadinho tem vivido aí problemas graves relacionado à saúde mental. E a gente sabe que você está ligada diretamente nesse assunto. Por isso, eu gostaria que nesse momento você falasse sobre tudo que tem feito, que tem sido buscado para resolver esse problema que é muito sério e muito importante aqui na nossa cidade. Pois é, Jonathan. Brumadinho já tinha uma característica muito grande, né, dessa questão de saúde mental, só que depois desse crime da Vale, as coisas normais, né, assim, é muito difícil você processar tudo que aconteceu, né, e as famílias, as pessoas que moram na cidade, uma cidade que tinha uma identidade, que a gente conhecia as pessoas quando saía na rua, as pessoas, a gente começa a não identificar mais o nosso povo, ele está recuando, indo para condomínio. A gente vê a quantidade de tentativa de suicídio, a quantidade de suicídios realmente efetivados. A gente vê quando
várias apresentações da prestação de contas da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, o quanto que o município vem investindo em medicação, em prevenção, e assim, a gente buscar realmente intensificar o processo de conscientização, a gente tentar oferecer uma estrutura na prevenção é muito importante. O município, a gente participou de uma capacitação, porque eu também sou psicóloga, né, e assim, além de viver isso, como cidadã, eu também, como profissional, eu também vivo isso a cada momento, e lidar com o meu sentimento, com as minhas dores, e também de receber isso do público que eu atendo. E quando a gente apresentou que o município, hoje a gente tem PSF que conta com psicólogo, a gente tem escolas, as escolas municipais hoje têm a presença de psicólogo, a gente vê a estrutura do CAPS adulto, a CAPS infantil, então assim, a gente vê que estrutura nós temos, e não está faltando esse investimento, só que não está sendo eficiente. A gente ainda tem, enquanto existir uma pessoa que ainda, se a gente teve um caso, né, na semana passada, que a gente chocou a cidade, né, de uma pessoa que pulou, e assim, a gente fica pensando o que mais a gente pode fazer enquanto representante, enquanto profissional, e assim, eu sempre falo, né, o que eu aprendi na faculdade, que nós não somos máquina. Máquina a gente vai lá, desliga a tomada, ou reseta, volta à configuração original. A nossa cabeça, depois que ela, né, a gente perde o equilíbrio, ela não processa da forma ideal, a gente perde, né, a confiança das pessoas, a gente perde a sua identidade, porque a gente não age mais racionalmente, a gente começa realmente a ser induzido por muitas questões. Então assim, a gente enquanto gabinete, a gente procurou fazer trabalho junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a gente fez cartilhas, a gente sempre tenta trazer esse processo, olha, ninguém é máquina, se realmente tem alguma coisa que está afetando, alguma coisa que está incomodando, procure ajuda, a gente tem que parar, quebrar, sabe, essa cultura que se só vai no CAPS, ou procura psicólogo, que nem doido, a gente não é, a gente precisa de cada dia esvaziar esses baldinhos para a gente poder lidar com os desafios que a vida nos traz a cada dia. Então assim, eu vejo que essa necessidade das pessoas, né, de ser acolhida, e eu sempre estou usando isso nos meus discursos, nas minhas falas. Brumadinho é uma cidade adoecida que, além de medicamento, além de obras, precisa ser cuidada. Precisa ser realmente a gente sentar, ouvir, tentar captar daquela pessoa o que realmente, porque atrás, né, de muitas falas a gente consegue descobrir ali, né, aonde que o calo está doendo, aonde que está apertando. E a gente vê que assim, atrás de uma cidade cheia de obras existe uma população imensamente adoecida que espera essa acolhida, que espera a justiça, que espera muito mais de nós representantes, que enfrentamos batalhas aí por poder, que ganâncias por causa de dinheiro, mas a gente precisa trazer para eles aquele sentimento assim, senta aqui, vamos conversar, o que realmente você está precisando, porque assim, é muito simples eu falar de você se eu não te conheço, né? Então o que é simples? A gente precisa entender essa comunidade, precisa de ouvir, precisa de dar essa oportunidade para as pessoas falarem assim, olha, eu não estou sendo usado, eu não vou ser mais um número. Então, a saúde mental não é só para mim, é para todos nós. E assim, eu sempre tento ser parceira do CAPS, o meu trabalho de TCC foi dentro do CAPS. Eu consegui, através, né, do deputado Mário Henrique Caixa, uma van para o CAPS, que foi fruto de uma reunião que eu participei lá na Câmara, onde que uma usuária que já faleceu chegou perto de mim no microfone e falou comigo, olha, eu preciso de um transporte digno, esses carros que estão levando a gente não atende, preciso de uma van para atender todo mundo. Eu falei, pois é, a gente vai arrumar. Então, meses depois ela veio a falecer, mas a gente tenta trazer esse suporte. O meu gabinete sempre está à disposição para a gente discutir esses assuntos. E o que é mais importante para a gente, Jonathan, eu acho que não como só a Alessandra vereadora, a Alessandra psicóloga,
é a Alessandra e o meio dela identificar essa fragilidade que todos nós estamos passando. E os nossos representantes saber que antes de a gente levar uma obra de reparação, que é importante também, a gente tem que levar essa acolhida, essa sensibilidade de entender que às vezes a pessoa, quando ela direciona uma agressão para você, ela está direcionando uma agressão que ela está querendo falar para o mundo. Então assim, eu volto a dizer, saúde mental é para todos, não tenha vergonha de pedir ajuda, procure o PSF, procure o CAPS, procure a unidade de saúde mais próxima. Gente, isso é sério, nós temos que cuidar da nossa saúde mental para a gente ter condições físicas, para a gente enfrentar os desafios do dia a dia, que já não são fáceis e não vão ser, né? A gente queria muito falar que as questões estão caminhando para melhor, mas a gente sabe que não, essa questão da internet, essas questões que a gente fica vendo muito no YouTube, as crianças crescendo já baseadas só ficar atrás de um celular. Então isso aí, a tendência realmente é dificultar mais. Eu rezo todo dia, que eu sou católica, para que as coisas melhorem. Mas a gente tem que trabalhar com um cenário onde que a gente tem que saber nos defender dos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Bom, Alessandra, uma das características mais fortes, inclusive, da sua trajetória na política foram as parcerias, e parcerias que deram certo, né? Recentemente, o Ponto de Apoio lá no Retiro do Brumado recebeu, inclusive, um carro para estar auxiliando nesse atendimento da saúde. Fala com a gente, aliás, sobre essas parcerias e como o Brumadinho ganhou através dessas parcerias que deram muito certo, Alessandra. Pois é, John. Eu acho que todo representante ele tem que ter essa cadeia para ajudar. Por quê? A gente não pode ficar dependendo só de recursos próprios. No meu mandato de 2013 a 2016, eu não tinha o governo ao meu lado, né? Eu fui colocada como oposição e eu tive que buscar parcerias em deputados para trazer recursos e mostrar meu trabalho. E assim, eu tive o primeiro contato foi com a Luzia Ferreira, que era deputada na época, onde que ela trouxe um veículo aqui, o PSF de Conceição de Itaguá, e depois eu fui conhecer o Laudívio e o Caixa, que foram, a Luzia saiu, né, perdeu a eleição, foi pro federal, saiu, então eu fiz parcerias com o deputado Mário Henrique Caixa e com o Laudívio Carvalho. Dentro dessas emendas, a gente pode destacar emendas que foram importantes ao Brumadinho. Vou citar, a gente trouxe mais de 300 mil para cada entidade, que é a PAI, que é o asilo lá dos idosos, a casa de acolhimento. Eles somaram quase R$1 milhão que a gente trouxe para custeio, para ajudar essas entidades. A gente teve parceria com o Caixa, que trouxe um carro, que foi o Pali Quente, para a PAI. Depois a gente montou uma sala de fisioterapia toda modelada da forma que a fisioterapeuta na época era a Leila Mara, que escolheu. A gente adaptou isso tudo através de emenda parlamentar. Depois a gente conseguiu, através do deputado Mário Henrique Caixa, a eliminação do campo lá de Palhano, né, que foi um outro investimento que trouxe esportes à noite para a população. A gente também trouxe, através do Laudívio Carvalho, uma emenda parlamentar que foi possível comprar 5 veículos para atender a saúde do Brumadinho. Naquela época, em país 2017, 2018, a gente estava com uns carros bem sucateados, então houve muita reclamação das unidades de dificuldade de acesso. A gente não tinha o interior tão asfaltado como tem agora, então os carros eles estragavam mais, tinha a vida útil muito menor. Então a gente conseguiu trazer, através dessa emenda, um veículo para a Conceição de Itaguá, que foi o PSF aqui de Conceição de Itaguá, um para o PSF do Tejuco, o outro para o PSF do Aranha, o outro para atender São José e Marinhos e o outro para Palhano. E agora, recentemente, a gente conseguiu também uma emenda parlamentar que trouxe para o PSF, que na verdade é o ponto de apoio do Retiro do Brumado, um veículo zero, que a gente já postou esses dias, que já está sendo embarcado para a Secretaria Municipal de Saúde, que será destinado para atender exclusivamente, como foi o combinado entre eu e o secretário Eduardo, de atender o Retiro do Brumado, que são muitas ruas, uma comunidade muito idosa que precisa desse recurso para atender. E também conseguimos, não foi divulgado ainda, já está depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde, uma emenda de R$370 mil, que é para custeio, isso para atender a saúde também de Brumadinho. Então assim, dentre outras emendas, a gente vê um asfalto para atender
o bairro Pinheiros, para atender lá o bairro do Carmo, uma rua que tinha lá. E assim, isso que a gente tem que fazer, a gente não pode ficar só focado com recursos próprios, eu sou da prefeitura, porque se caso não tiver, a gente perde esse engajamento. Então, essa relação é muito importante para o município, qualquer cidade tem essa relação. O tanto que isso é investimento, que esses deputados sempre foram bem votados na cidade. E eles são, realmente, por exemplo, o Laudívio não é mais deputado, mas ele foi bem votado demais aqui na eleição anterior. Então, assim, eu falo que esse não é uma receita, mas é um caminho bom para a cidade e para o candidato fazer esse tipo de parceria. E assim, a gente tem parceria muito boa, por exemplo, com o Neném da Asa. Eu posso destacar de dentro de todas as parcerias, a gestão Neném da Asa foi a que trouxe muito retorno no Brumadinho. Ele sempre confia muito nas medicações, ele sempre tem um olhar diferenciado, porque quando eu chego a demandar alguma coisa, é porque realmente a população já veio até a mim e a gente já apurou e já identificou que é uma cidade. Claro que a cidade é imensa, tem várias coisas a ser feitas, mas a gente vai levar as prioridades e isso a gente vai eliminando no passar do tempo e trazendo resultados para Brumadinho, como vem acontecendo. Muito bom. Isso, além de tudo, deixa as portas sempre abertas para o bom convívio de outras gestões também, enfim. Bom, Alessandra, a gente falou dos PSFs e a gente especificamente sabe que no Brumado tem um PSF que recebe uma demanda muito grande e que está prestes a receber um novo local com mais comodidade, até para que as pessoas possam ser bem atendidas. Gostaria que você falasse também um pouco sobre esse PSF aqui de Conceição de Itaguá. Pois é, Jonathan. A unidade de saúde aqui de Conceição de Itaguá, ela é uma unidade que foi construída há 30 anos atrás, uma demanda de uma comunidade que era muito pequena. A gente não tinha o bairro Retiro do Brumado, a gente não tinha o bairro Recel Bela Vista. Então, desde o meu primeiro mandato, a gente vem tentando resolver a situação. A gente criou, um ponto de apoio do bairro José de Salles Barbosa, a gente criou agora um PA, que é um ponto de apoio no Retiro do Brumado, e a gente vem trazendo várias reformas aqui para a unidade, só que essas reformas é a mesma coisa, a gente fala assim, salgar a carne podre. Já não tem condição, porque a gente identificou isso, que a entrada para a maca é difícil, as portas não têm acessibilidade ideal para cadeirante, e chega uma hora que a própria estrutura ela dá sinais que ela não aguenta mais. Então a gente vem desde 2021 tentando arrumar um espaço para construir uma unidade. Tive uma reunião com o Neném da Asa, com o secretário de Saúde, Eduardo, e nesse momento a gente identificou que a gente tinha que sair dali, a gente tinha que arrumar um lugar melhor, que desse uma estrutura, e a gente trouxe para o prefeito Neném da Asa a possibilidade da gente criar uma OBS, um projeto que está no Ministério da Saúde, que é hoje padrão. A gente entende que Brumado, o distrito de Conceição de Itaguá, ele necessita disso porque a gente tem Mato Dentro, a gente tem Cabo Frio, a gente tem Retiro, a gente tem muitas outras questões que devem ser realmente levadas em consideração. O prefeito sinalizou, ok, a gente não teve dificuldade de encontrar uma área pública, a gente partiu com a negociação do espaço, que é ali o antigo estacionamento na praça, que a prefeitura é um processo longo, mesmo tendo acordo por parte da família, mas existe uma questão que é de herança, então até a gente fazer a documentação, arrumar tudo, e a prefeitura já fez até o depósito inicial com essa operação, a gente já recebeu o projeto para a gente fazer uma discussão com a comunidade, apresentar esse projeto para a comunidade de como será essa OBS. Então a gente está assim, não é que não estamos trabalhando, mas o processo dentro da prefeitura é burocrático. Então vai ser uma coisa que eu acho que vai ser bom para todo mundo. A intenção do governo é colocar aqui uma unidade que consiga fazer um raio-x, que a gente consegue fazer um exame de sangue e a gente tentar trazer uma comodidade melhor no centro, onde que o ônibus para, não tem dificuldade de acesso. E que assim, a gente tem hoje, o distrito de Conceição de Itaguá em si, uma comunidade que tem muitos idosos, graças a Deus. E isso, a gente trazendo essa comodidade, a gente facilita muito o dia a dia da população. Essa é a nossa intenção. Muito bom, então você, de Conceição de Itaguá, aguarde que está vindo obras boas para vocês. Mas não é só aqui em Conceição de Itaguá
que tem obra, que tem aí emendas e também essa parceria sua, Alessandra. A gente vê que o Brumadinho tem uma extensão enorme e você faz essa função de vereador, obviamente, não só para a sede. Então tem várias outras obras também que têm acontecido e que você pode falar agora para a gente de algumas delas. Pois é, Jonathan. É até bom, né, a gente entrar nesse assunto, porque as pessoas falam assim, mas a Alessandra é do Brumado só. Esse é um nome que veio, porque quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Obras, eles habilitaram isso, e como foi um nome que ficou, e as pessoas do interior, os funcionários que né, na época eu coordenava o RH, me chamavam e eu deixei isso, né, acontecer, foi uma coisa realmente ser natural. Mas a Alessandra não é só do Brumado, né? A Alessandra é de Brumadinho, eu sou vereadora eleita, eu não saio no interior oferecendo algo que eu não tenho para dar. Mas eu sempre coloquei à exposição no meu gabinete, todos que procuraram meu gabinete, eu sempre dei assistência. Eu sempre ouvi, eu sempre tentei, dentro dos meus limites, trazer uma solução para o problema. Então, assim, por exemplo, eu citei os PSF que nós trouxemos veículos, a gente tem demandas, por exemplo, Águas Claras. Então, a gente tem lá a questão da enchente, derrubou uma ponte, eles me procuraram, graças ao prefeito Enem da Asa, o secretário de obras, o Cid, a gente fez uma ponte lá, que eu estive lá, a gente fez até uma gravação lá, que o cara falou assim, nossa, que bom, né, que a gente tem uma estrutura, que essa ponte foi construída para o longo prazo, não é para atender uma demanda hoje do Águas Claras em si, que é uma comunidade menor, mas ali é um acesso para outras comunidades, então foi pensado para o futuro. Então a gente tem PSF de Coronel Eurico, que a gente foi procurado porque estava numa unidade alugada, totalmente sem estrutura. A gente foi atrás do prefeito, atrás do secretário de saúde, a gente mobilizou o pessoal, a gente conseguiu reformar, a gente foi lá na reforma. Foram questões que trouxeram até a mim, e a gente vai, iluminação do Campo do Palhano, e se a gente for pensar num contexto, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, enquanto a gente é vereador, os braços da gente realmente às vezes é curto para alcançar toda uma comunidade, uma cidade como Brumadinho, que a sua extensão territorial, como você falou, é enorme, a gente não dá conta de pegar. Mas eu atendi pessoas de Suzana, eu atendi as pessoas, todos que me procuraram, eu sempre procurei dar esse acolhimento que é importante, entender esse olhar de empatia, de falar, olha gente, isso aqui está nas minhas mãos, isso aqui não está nas minhas mãos, mas a gente vai fazer os encaminhamentos, a gente vai tentar, né, trazer uma solução. A gente precisa entender melhor, não é que a gente tenha uma votação específica, né, em algumas regiões, que a gente é do lugar. A gente é vereador quando ganha de uma cidade inteira, até daquele que não votou em você, né? Então, assim, eu sou muito tranquila nessa questão, e eu nunca deixei me abater sobre isso. Pô, mas a Alessandra do Brumado, é só puxa do Brumado? Não, porque tem outras comunidades, vão falar de outros vereadores que destacam lá trazendo benfeitoria. Como eu sou vereadora majoritária aqui, acaba que o nome e as questões são levadas, mas nunca deixei de atender ninguém dentro das minhas condições. Bom, prova disso, o gabinete da vereadora hoje é o mais procurado, né, de pessoas de todo o canto de Brumadinho, e é o mais procurado porque atende todos os públicos. Bom, por falar em obra, tem duas obras também que está acontecendo nesse momento, Alessandra, que foi muito aguardado. O recapeamento da Presidente Vargas, né, que é conhecido como a Estrada de Automóveis, e também lá na Coab. São duas obras importantes que também são pedidos do seu gabinete, né, Alessandra? É isso aí, John. É as demandas que chegam no gabinete. A gente sabe que a gente, enquanto vereador, a gente não executa nada. O próprio nome fala, né? Executivo executa. A gente leva a demanda até o prefeito, e o prefeito com a sua equipe analisa realmente a necessidade de fazer e o orçamento para fazer isso. Então, ali teve a reforma da praça, né? Então, assim, eu trabalho ali na Coab, né? A gente identificou como estava difícil ali, né? A gente tem aquele fluxo intenso daqueles caminhões que abastecem pela Vale, né? Lá no CT4 para Tejuco, que colaborou para esse asfalto também ser danificado com mais rápido, né? Mais rápido. Então, assim, foi uma demanda que foi levada junto ao executivo e, graças a Deus, foi atendida. E, assim,
eu fico muito feliz quando a gente consegue falar a mesma língua, né? População, vereador, que no caso eu sou uma mediadora, e o executivo, né? E essa bola rolada, e quando ela, né, tem essa finalidade de somar e funcionar, a gente deita na cama com um sentimento e consciência limpa. Ó, peraí, esse é o caminho certo. Porque a gente, todos os 3 pilares, assim, identificaram isso como uma questão necessária. Então esse é um assunto que está ligado diretamente também no gabinete da Alessandra, sempre foi uma das prioridades, vai continuar sendo. Se você precisar de qualquer tipo de ajuda, as portas estão sempre abertas. Bom, o nosso Fique por Dentro tem uma imensa alegria de estar com você e agora trazendo também um quadro que vai acontecer toda semana. É o quadro O Povo Quer Saber. E eu vou inaugurar esse quadro, tá bom, Alessandra? Oi, que responsabilidade! São várias perguntas, do que você quiser saber, você pode ficar à vontade. Inclusive, eu vou pedir para que eles coloquem aqui o nosso número de WhatsApp, que você vai direto com algum funcionário lá do gabinete da Alessandra do Brumado. Posso fazer minha pergunta? Pode. Preparada? Preparada, sempre preparada, Jonathan. A gente tem que estar sempre preparada. Eu quero saber e o povo quer saber. A Alessandra do Brumado é a nossa pré-candidata a prefeita? Pois é, Jonathan. Sou. A minha trajetória política, como eu, né, falei aí, sempre converso com as pessoas, eu tenho 23 anos que vai fazer 23 anos que eu lido diretamente na política, né, com políticos, e isso, né, caminhou para um desfecho hoje, porque hoje eu coloco o meu nome à disposição como uma opção para Brumadinho, uma opção de falar com você, cidadão de Brumadinho. Deixa eu cuidar de você, deixa eu dar o meu melhor, o que eu sempre fiz na minha vida, a minha característica minha, até a minha família fala, né, que eu sempre estou aqui para servir, para ajudar, e essa é a minha essência. Então, hoje, a Alessandra do Brumado, ela quer ser muito mais do que ela foi até agora. Eu sei que a responsabilidade é muito grande, mas eu nunca, como eu falei anteriormente, no meu dicionário não existe a palavra desistir ou omissão. Então, a gente tem que sempre apresentar para o jogo, porque se eu esconder do jogo, eu estou sendo omissa. Então, hoje, diante de tantas manifestações, o meu nome aparece em várias pesquisas, sem eu lançar a minha pré-candidatura. Então, eu achei justo com a população de Brumadinho hoje eu fazer, né, te responder como sim, estou indo de cabeça erguida, trago comigo a minha experiência enquanto funcionária, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto tia, enquanto prima, enquanto psicóloga, enquanto vereadora. Eu estou colocando para vocês o que eu posso me doar e poder ajudar. Você pode ter certeza que da minha parte haverá muito respeito, muita empatia, muita dedicação, que isso nunca me faltou, vontade. Eu sou uma pessoa que não escondo do jogo, as pessoas sempre me veem em campo de futebol, em show, em igreja, em festas, porque eu gosto de estar nesse meio, porque a gente só conhece e consegue trabalhar, ser representante quando a gente reconhece nessa população realmente o que ela precisa. E eu, mais do que ser uma vereadora, uma psicóloga, eu sou nascida e criada aqui, não tenho histórico de político na família, não tenho histórico de ser empresária, que venho aqui para tentar, né, já conquistei tudo na vida e venho aqui, né, conquistar um poder. Não. Então, assim, eu estou colocando o meu nome à disposição para que seja feita a vontade de Deus e do povo. Então, se eu ganhar, não vai faltar dedicação, não vai faltar trabalho. Se eu perder, eu entendo que foi opção, né, do povo, e é assim que a gente tem que apresentar. Eu sei que o caminho é longo, mas eu não vou, de certa forma, me acovardar e tirar do povo essa opção de votar, né? Porque quando eu coloco o meu nome, eu estou colocando, né, à disposição ser votada ou não. E muito tranquilamente, quando a gente entra no jogo, a gente sabe que você tem duas opções.
né? Nesse não tem nem empate, porque futebol tem empate. Esse é perder ou ganhar. Mas que a gente possa divergir as ideias, mas a gente nunca deve levar a inimizade, a gente nunca deve levar para o caminho pessoal, porque atrás de um pré-candidato, uma pré-candidata, existe uma família, né? Porque o respeito tem que ter. A gente tem que falar o seguinte: eu não preciso de chegar em pontos tão baixos para mim realmente conquistar aquilo que eu me proponho a fazer. Então esse é a minha consideração e volto a dizer, meu nome está à disposição de Brumadinho e que seja feita a vontade de Deus e do povo. Bom, e inclusive vem com uma relação boa com o partido, né, Alessandra? Para que possa realmente, oficialmente, essa pré-candidatura vir com força total e mostrando também que o nome da Alessandra, que vem desde muito tempo nessa trajetória de sucesso, vai continuar com o mesmo caráter, com a mesma disciplina e a vontade de deixar Brumadinho aí no lugar que ele merece, né, Alessandra? O que acontece? A gente, para ser candidato hoje, a gente precisa estar filiado em partido. E eu estou filiada desde 2011 ou 2010 no PPS, que hoje é Cidadania. É um partido de ideologia muito boa, que eu realmente compactuo com as ideias deles. E assim, antes de a gente tomar uma decisão de colocar o nome da gente à disposição, uma pré-candidatura para prefeito, a gente tem que conversar com as bases da gente superior do partido. Então, isso foi feito, eu fiz os contatos das pessoas que eu conheço, porque eu também faço parte do diretório estadual, e eles receberam isso com muita alegria, falaram que me apoia, que o partido garante minha candidatura aqui em Brumadinho, caso isso se efetive. E assim, a gente fica feliz porque assim, é uma forma diferente. Quando eu trago meu nome à disposição para ser pré-candidata a prefeito de uma cidade como Brumadinho, uma cidade que eu amo, que eu pretendo morrer aqui, né? E deixar um legado onde que as pessoas possam aprender com os meus erros, a não errar, e aprender com meus acertos, que a gente deve continuar as coisas boas. E quando eu recebo essa aceitação do partido, né, de pessoas que vivem política em territórios muito maiores do que o meu, e sinalizar como positivo, assim, é muito importante para mim. E assim, isso me motiva muito mais, isso me traz esse sentimento que eu estou no caminho certo, né? Porque a gente precisa de ter esse amparo para a gente prosseguir, porque a gente sabe o quanto que a política, às vezes, ela é muito suja. E às vezes, no tapetão, isso acontece das pessoas chegar no final e realmente tirar, né, o partido. Mas hoje eu sou presidente do Cidadania, o meu diretório está em dia, então assim, isso me deixa tranquila também em relação ao futuro. Então hoje a Alessandra, ela é pré-candidata a prefeita de Brumadinho no Partido Cidadania, onde que eu tenho muito orgulho de estar afiliada e de levar esse partido, se Deus quiser, a voos maiores, porque o partido estava aqui, antes de eu entrar, sempre compondo, nunca tendo realmente candidato eleito. E eu consegui, desde 2012 para cá, né, colocar ele, né, na disputa, colocar ele nas eleições, ele ter participação direta e assim, fui presidente da Câmara nesse partido, minha trajetória toda, como eu falei nele, e assim, é isso. Eu acho que a gente já está caminhando de acordo com a escada, né, degraus, degrau, e vamos indo. Muito bom. E a gente vai chegando ao finalzinho desse nosso primeiro episódio do Fique Por Dentro com essa notícia maravilhosa. Através do nosso Fique Por Dentro você vai conhecer mais sobre tudo que a Alessandra tem feito desde que entrou na sua carreira política. Por isso você é o nosso convidado. Nós vamos estar sempre aqui, e você que gosta do trabalho da Alessandra, você que também faz parte dessa história bonita, é convidado para estar junto com a gente a partir de agora nessa caminhada que vai em rumo das pessoas que gostam de Brumadinho, né, Alessandra? Isso mesmo, João. Quem me acompanha, as pessoas que gostam, pessoas que não me conhecem, né, e querem, né, me conhecer, pode entrar em contato, né, com o telefone que vai aparecer no gabinete, a gente vai agendar, né, uma conversa. Claro que tudo tem que ter muito respeito, de estar ali para responder as perguntas,
mas desde que assim, né, a gente construa uma situação onde que é uma conversa tranquila, onde que não existam ofensas, onde que não, de certa forma, haja esse sentimento de briga, né? Porque a gente sempre tem que caminhar para o diálogo, né? Eu posso, às vezes, no seu pensamento, às vezes aquela minha atitude, ela não foi bem aceita, mas de acordo com conversar com você e eu trazer a minha história, como que chegou esse final, às vezes você pode até não concordar, mas respeitar é uma questão, né, do cidadão, é uma questão de nós, seres humanos, o respeito sempre tem que acontecer. Então, a gente não deve ultrapassar o limite do outro, porque, de certa forma, você ultrapassou e não é certo, né? E a gente sempre tem que trabalhar no limite da gente. Por isso que eu sempre tento trabalhar, tentando, quando eu recebo uma crítica, eu olhar assim, pô, qual a informação que essa pessoa tem para ela agir assim? Então, me dê a oportunidade de me falar a minha versão, de me falar, né, como tudo aconteceu, porque às vezes você vai concordar e às vezes você também vai discordar, mas diante da minha manifestação você vai me respeitar, a minha decisão. Então, valeu, Johnny, até o próximo, obrigada a todo mundo, e desculpa qualquer coisa, mas no primeiro a gente sempre fica meio nervosa, às vezes você pensa assim, mas já tem, né, vários tempos na política, mas a gente fica, é normal. Fica com Deus, até a próxima.